Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos. Vamos falar hoje um pouco sobre as rebeliões camponesas no final do período medieval. Bem, para a gente analisar primeiro as rebeliões, temos que relembrar que a peste bubônica, chamada de peste negra, provocou uma grande perda de trabalhadores no campo, além de guerras entre nações, como a Guerra dos 100 Anos, a guerra pela sucessão do trono francês entre os ingleses e os franceses, também provocaram grandes perdas no campo e na cidade. Nesse período, então, a nobreza resolveu recuperar um pouco suas perdas no campo, porque a mão de obra estava faltando e diminuiu a produção local. Com isso, houve um aumento de impostos sobre os camponeses. Os camponeses, logicamente, já estavam sob a pressão durante anos, mais de séculos de exploração. Se revoltaram e acabaram explodindo várias revoltas. Na França, por exemplo, surgiu diversas rebeliões, tanto na cidade, Paris, como no interior, no campo. As revoltas de Jacquerines é um exemplo disso. Jacquerines é um termo usado pejorativamente a partir da nobreza para o campo, que vem de Jacques Bonner, que quer dizer terra de João Ninguém. Era um jeito pejorativo de diminuir os camponeses. Essa revolta se espalhou rapidamente pela França, mas houve uma contraofensiva da nobreza e o rei, e ela foi aniquilada. Na Inglaterra, Wat Tyler foi uma revolta muito importante que chegou a reunir 10.000 camponeses, que exigiu de Ricardo II a diminuição dos impostos em Londres. No primeiro momento, Ricardo concedeu essa diminuição de impostos para os camponeses, mas logo depois, a partir da união da nobreza, aniquilou essa revolta também. Mas essas revoltas, apesar de terem sido aniquiladas pela aristocracia, pela nobreza e os reis, ela foi uma consequência, a partir desse momento, de um enfraquecimento do sistema feudal. Ela contribuiu também de maneira significativa para depois, mais tarde, a consolidação da unidade nacional francesa e inglesa. No caso da França, a partir das consequências da Guerra de 100 Anos, no século XIV e XV. No caso inglês, depois da Guerra de 100 Anos, veio também uma sucessão de outro conflito interno, que é a Guerra das Duas Casas, entre os nobres ingleses pelo domínio territorial e político. Essas duas revoltas vão ser importantes para o enfraquecimento, então, do feudalismo, mas ao mesmo tempo da centralização política e fortalecimento do poder central na mão do rei e da nobreza. Mais tarde a gente vai estudar mais especificamente sobre a Guerra de 100 Anos, Joana d'Arc, nesse mesmo contexto francês de tentativa de união nacional contra o estrangeiro, inglês, e ao mesmo tempo o expurgo e a aniquilação das revoltas e a eliminação de Joana d'Arc na fogueira. Muito bem, bons estudos, fiquem em paz.